Vou então mostrar como apresentar o gráfico de uma função, apresentar o gráfico e mudar a janela de visualização, calcular os zeros, os máximos e a interseção de duas funções, é isso que vamos ver agora. Então, quando eu pretendo representar o gráfico de uma função na calculadora, o que é que eu faço? Bom, neste momento não reparem aqui no ecrã desta calculadora, não tem nada a ver, ok? O que eu vou fazer aqui ao lado, os sucessivos ecrãs que vão aqui aparecendo é que interessam. Então o que é que eu faço para escrever a função na máquina, para ela depois me dar o gráfico? Vou aqui à opção y igual a, ok? Clico aqui nesta tecla, y igual a, e ela vai-me abrir esta janela. Tenho então aqui várias opções, reparem, é permitido, é possível escrever várias funções ao mesmo tempo e ela dá-nos os gráficos todos, ok? Isso é possível e portanto vou aqui escrever a função que me interessa. Neste caso eu vou fazer a função, vou agora só ver aqui à frente, eu quero, portanto, suponhamos que eu queria representar a função f de x, x ao cubo, menos 5x mais 1, ok? Crio então esta função. Eu clico então nesta tecla y igual a, abro-me esta janela e eu aqui vou escrever à frente do y1, posiciono aqui o meu cursor e vou escrever a minha função, ok? X ao cubo menos 5x mais 1. Lá está, para colocar este x ao cubo, escrevemos o x, vamos aqui buscar então este chapéuzinho, metemos o chapéu, depois o 3 a seguir e depois menos 5x mais 1, ok? Clicamos aqui no Enter e a máquina vai-nos dar o gráfico, ok? E dá o gráfico na janela que está pré-definida lá na máquina. Esta janela de visualização, por acaso aqui dá para ver a função bem, calhou, está-se a ver bastante bem, mas eu posso nem sequer ver a função, portanto eu até posso meter a função corretamente na máquina e não a estou a ver, porque a janela pode não estar ajustada ao meu contexto do problema, não é? Então o que eu vou fazer é alterar a janela, eu vou fazer aqui uma alteração, portanto, se eu clicasse aqui no View Window, vai-me abrir a janela para eu poder mexer nos limites do x e do y. Portanto, clico aqui no View Window e vai-me aparecer isto. X mínimo, x máximo, y mínimo e y máximo. Portanto, a escala podem, por princípio, deixar sempre 1 e só se estivermos a falar de unidades ou muito pequeninas ou muito elevadas é que poderemos pensar em alterar aqui a escala. Por norma, a escala 1 funciona, ok? E portanto eu tenho esta janela padrão que aqui está e vou alterar, vou escrever o valor, eu meto aqui o cursor dá para navegar aqui à vontade, nestas setinhas, para cima e para baixo, e vou alterar, meto aqui menos 2, 6, menos 3, 5, x mínimo, x máximo, ok? E a máquina vai-me levar para a janela que eu escrevi aqui, ok? E isto depois tem que entrar na resposta do exame, ok? Na resposta à pergunta metemos a janela que trabalhamos na calculadora. Portanto, para introduzir funções é apenas isto, para vermos a função e para mexermos na janela. Vou agora mostrar como calcular zeros de uma função, ok? Então eu tenho aqui, vamos supor que já tinha introduzido então esta função. Para calcular os zeros, eu vou aqui a esta opção Calculate, cálculo, diz aqui cálculo em cima. Portanto, reparem que quando nós queremos uma destas funções que está escrita em cima da tecla, nós temos que ir buscar esta opção primeiro, 2ND, ok? Portanto, como esta opção cálculo está por cima, escrita por cima, eu vou carregar primeiro nesta tecla, 2ND, e depois carrego no Trace. E vou buscar as opções cálculo. Calculate, abre-me então esta janela aqui, ok? Calculate, tenho estas opções todas, reparem que isto já dá para fazer aqui muita coisa. Eu neste caso quero calcular os zeros, então vou-me posicionar aqui na opção 2, zeros. Ok? Clico aqui no Enter e ela vai-me apresentar o gráfico e vai-me fazer esta pergunta, left bound, ou seja, estava a perguntar que zero é que eu quero. Reparem que a função tem aqui 3 zeros, né? Tem este e tem este. E portanto, vamos supor que eu queria calcular este zero aqui. Depois, para calcular os outros, fazia o mesmo procedimento. Então eu vou colocar o cursor, aqui utilizando as teclas para cima e para baixo, ou para a direita ou para a esquerda. Vou colocar o cursor aqui perto do zero que eu quero, deste lado, do lado esquerdo. Ok? Está-me aqui a perguntar left bound e eu coloco aqui o cursor e clico em Enter. Ok? E ela vai-me fazer, portanto, representa logo aqui este sinal, quer dizer que já está marcado um ponto antes do zero, e vai-me fazer agora perguntar right bound. Então eu vou marcar a seguir ao zero, aqui está, portanto o zero está aqui, não é? Aqui no eixo do X, e eu posiciono o cursor agora aqui na parte de cima e clico no Enter, e ela vai-me apresentar também esta sinalética aqui, ok? Depois pergunta guess, e nós dizemos sim, calcular o zero então entre estes dois valores e a máquina vai apontar exatamente o zero, ok? Portanto, se eu quisesse este zero aqui na parte final,
colocava o cursor aqui um bocadinho atrás do zero, um bocadinho à frente, e ela perguntava guess e nós carregávamos no Enter e tínhamos os zeros, ok? Portanto, calcular os zeros é assim desta forma, é uma questão então de experimentar, a ver se obtém estes valores que aqui estão, com a função introduzida, com esta função, que é aquela função apresentada no primeiro vídeo, ok? É esta função que está aqui, x ao cubo menos 5x mais 1. Vamos agora ver como calcular o máximos ou mínimos. Eu vou fazer aqui um exemplo para os máximos, ok? Então eu recorro à mesma opção Calculate, portanto vou 2nd Trace, abro-me esta janela, só que eu agora quero os máximos. Vou então aqui para a opção 4. Coloco-me aqui na opção 4, Enter, aqui em baixo, e ela vai-me fazer na mesma uma pergunta, left bound, ou seja, agora vou-me concentrar no máximo, eu quero este máximo. Reparem que aqui a função só tem um máximo, mas podia ter mais, não é? E a função pergunta-me na mesma, que máximo é que queres? E eu vou então colocar o cursor aqui um bocadinho antes do máximo, aqui nesta zona, ok? Vou aqui colocar um bocadinho antes, clico no Enter, ela então assinala aqui esta setinha, vou colocar o cursor depois, então, para responder esta pergunta, right bound, aqui depois do máximo, coloco lá o cursor, clico aqui na tecla Enter, a máquina vai colocar esta sinalética e fazer a pergunta guess, então nós Enter e siga, e temos aqui o máximo. É de salientar que nós temos maximizante e máximo, ok? E depois temos que deitar atenção na pergunta o que é que me estão a pedir. Será que é o maximizante? Será que é o máximo? O maximizante é o valor do x, ok? O máximo é o valor no y. Se a pergunta for assim, indica o valor de x para o qual a temperatura era máxima. Bom, estão-me a pedir o maximizante, o valor de x, não é o máximo. Se perguntarem assim, qual foi a temperatura máxima obtida? Bom, então já me estão a pedir o máximo, que é o y, ok? Pronto, e os máximos então é por este processo. Se eu quisesse calcular o mínimo, ia fazer o mesmo, e aqui a opção mínimo, portanto calculate, mínimo, aqui na opção 3, metia antes do mínimo, depois, e fazia o mesmo seguimento, ok? E agora vou mostrar como fazer a interseção de duas funções. Portanto, tenho aqui estas duas funções que eu introduzi na máquina, da mesma forma que introduzi a outra que tinha há pouco. Mando representar, portanto, clico aqui no graph, eu há bocado acho que não disse isto, portanto, para representar os gráficos é aqui na opção graph, ok? E ela vai desenha as duas retas. Reparem como o que eu pretendo é fazer a interseção das duas, esta janela não me interessa, não é? Que elas só se intersetam aqui fora do meu espaço de visão, eu não estou a ver aqui no meu ecrã, então vou ao View Window, alterar a janela, não é? E mudo aqui a minha janela e ponho de menos 2 a 10 e de menos 2 também no Y a 20, uma janela qualquer em que me permita ver melhor esta zona, portanto salientar esta zona aqui, ok? É uma questão de experimentarem e desde que estejamos a ver bem aqui este ponto de interseção, tudo bem. Depois, vamos fazer o intersetar. O intersetar é também aqui na opção Calculate, ok? Vamos então às opções, colocamos aqui na 5, Enter. Vamos dizer, ela agora vai nos perguntar que curvas é que eu quero intersetar. Portanto, eu estou a dizer que quero intersetar duas curvas e ela pergunta quais. Está bem que aqui estão só duas, seriam estas duas, mas a máquina pode ter lá 4 ou 5 ou 6 ou 7 funções. E ela aqui está então a fazer na mesma pergunta, quais são? E eu vou então clicar numa das funções, uma qualquer, perto do ponto de interseção, de preferência, clicamos numa função. Uma qualquer, depois clicamos na outra, não é? First curve, então clicamos numa, temos o cursor em cima de uma delas, uma qualquer, clicamos no Enter e ela vai me perguntar second curve, qual é a outra curva que eu quero intersetar? Então mudo o cursor de sítio, não é? Aqui nas setas, mudo para a outra função e clico aqui no Enter. E depois guess, e nós clicamos no Enter e pronto, dá-nos aqui o ponto de interseção, ok? E pronto, visto isto, estão aqui vistos os zeros, os máximos e a interseção de duas funções. Existiriam também mais coisas a ver, isto é apenas um resumo alargado. Eu depois verei então de forma mais cuidada os casos concretos aí com o Emílio, ok? Bom, então, até já!